animado, hoje é o dia. Deus abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, família. Tá tudo bem aí? Se não estiver, vai ficar tudo bem, tá? Fica tranquilo, você está no melhor lugar do mundo. Amém? Vamos abrir sem demora as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos falar de vida. Amém? Ai, glória a Deus. João capítulo 20, versículo 11, 15. Nós vamos pular os versículos, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Os irmãos já estão aqui auxiliando. Assim diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? João capítulo 20. Temos a história que ela não inicia no jardim, mas aos olhos de muitos há uma conclusão, um término no jardim. Essa história inicia aproximadamente há 33 anos atrás, porque diziam que Jesus tinha 33 anos quando foi crucificado. Nós vemos que antes da crucificação houve um Getsemane. Na tradução original do hebraico, Getsemane quer dizer prensa. Diga comigo, prensa. E o Getsemane, ele tem uma particularidade, que é um jardim que tem muitas oliveiras, né? Talvez por isso prensa, porque quando nós prensamos a oliveira, alguém falou que saía vinho. Não é vinho não, tá, gente? É o azeite. Diga, olha para o seu irmão, diga: a oliveira dá azeite. Tá? Por isso que tem um lugar chamado prensa. Por quê? Porque quanto mais nós somos espremidos, não é que nós estamos sendo injustiçados por Deus. Ela está arrancando o melhor que há em nós, espremendo a um ponto em que Ele sabe que há capacidades que já estão enxertadas em nós, que são únicas e precisam de aparecer. Diga comigo: o meu melhor precisa de aparecer. Só que após a crucificação há um processo onde os seus discípulos, Pedro nega Jesus, Pedro arrumou problemas no Getsemane, tira um cutelo, corta a orelha de Malco, que estava sendo preparado para ser um sacerdote. Jesus resolve umas questões, ele precisando que alguém permanecesse na vigília de oração e o povo arrumando confusão no lugar da prensa. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que você é assim de vez em quando. Né? Então, nos momentos mais difíceis, nós procuramos ajuda aqui na terra. Nós temos sempre tendência em achar que a solução dos nossos problemas e que o nosso impossível vem daqueles que estão aqui na terra. Eu quero dizer que ninguém aqui na terra tem o poder que Deus tem de fazer o impossível na sua vida e na sua história. O possível é para nós. Eu faço o que eu posso, mas o impossível é para Deus. Diga aí para alguém aí bonito, abençoado, cheio de unção. Diga: o possível é para você, mas o impossível é para Deus.
E quando nós temos essa consciência, essa clareza, nós não desistimos no meio das adversidades. Porque Jesus, ele faz uma declaração dizendo: eu vim tão somente para fazer a vontade do meu Pai. Então tudo era um processo necessário para que hoje nós estivéssemos aqui. Muitas pessoas falam que se Pedro não saísse para fora no Pentecostes, no Espírito Santo, lá no cenáculo, nós não estaríamos aqui. Mas se Maria Madalena não estivesse no jardim, nós também não estaríamos aqui. Então nós, quando olhamos para essa história de João capítulo 20, nós vemos que há lembranças de dor, medo. Os judeus estavam presos, portas fechadas. Não era porta fechada com confiança, com fé, mas era com medo do que poderia acontecer no amanhã, porque Jesus foi morto. Eles viram os pregos, a coroa de espinhos, a lança que trespassou, a água no lugar de vinagre. Eles viram e ouviram o tetelestai. A realidade foi, eles carregaram um corpo morto, foi enterrado num sepulcro, uma pedra colocada, dizendo: aqui está o rei dos judeus. Então repara, nós estamos vendo na memória dos discípulos e de Maria Madalena lembranças de dor, lembranças de morte. Só que a Bíblia diz que no primeiro dia, no João capítulo 20 da semana, que era domingo, diga comigo, domingo, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro. Só que Maria Madalena, ela não vai ao sepulcro procurar coisas vivas, porque ela está com uma fé abalada. Então nós temos tendência, em momentos difíceis, com a nossa fé abalada, continuar fazendo trajetórias, estamos perto de Jesus, mas não acreditamos na vida. Não acreditamos que a palavra tem o poder suficiente de mudar a nossa história. Maria Madalena, quando ela vai ao jardim, ela não vai ao jardim movida por fé, porque até então, quando ela chega, ela vê a pedra removida, ela fica preocupada dentro de um jardim, mas ela foi procurar coisas mortas. E eu quero parar aqui porque eu já tenho algo de Deus para falar para a sua vida. Quantos de nós carregamos coisas mortas do nosso passado para um presente de vida que Deus está nos ajudando a administrar? Quantos de nós carregamos lembranças de dor? Quantos de nós somos paralisados, perdemos a visão, perdemos ali o impacto da promessa, perdemos a esperança, perdemos a fé? Como eu sempre digo, a esperança é a estrutura onde a fé tem consistência, tem um alicerce para construir na nossa vida e trazer para perto aquilo que é necessário, porque a Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé nós podemos transladar montes, com fé nós podemos realizar proezas nessa terra. Com fé nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos. Com fé nós agradamos a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que essa mulher, quando ela sai de casa, ela não sai com uma expectativa de encontrar coisas vivas. Ela sai com uma expectativa em ir para um lugar bonito, jardim, mas para encontrar coisas mortas. Ela estava procurando aquilo que a lembrança dela gravou e ela estava acessando as suas memórias e trazendo para uma realidade. Só que a realidade dessa mulher era que, ainda que ela carregasse dor, ainda que ela carregasse lembranças tristes do passado, ela se apresentou. E aqui já tem algo de Deus para a sua vida. Independente do que você esteja vivendo, apareça nos ambientes. Olhe para o seu irmão e diga: apareça nos ambientes. Não saia da presença. Sabe por quê? Porque aqui nós somos renovados. Aqui você recebe palavras de vida e vida em abundância. Aqui você recebe uma injeção de esperança. Aqui você recebe a paz que o mundo não te dá, mas só a presença dele te enxerta na sua vida. Aqui você recebe valores do céu que a terra não tem capacidades para te dar. Quando você abre o seu coração, Deus tem acesso ao seu interior e Ele começa a trabalhar. Por isso que quando Maria vai para o jardim, sem expectativa nenhuma, tudo que ela vê é um cenário aparentemente de morte.
Só que a morte é só uma aparência. Por isso que o próprio Deus falou para um profeta, Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17, não olhes para a aparência. O homem só tem capacidade de ver o exterior, mas eu, o vosso Deus, eu tenho capacidade e conheço o vosso interior. Olha para alguém do seu lado e diga: Deus conhece como está o seu coração nessa noite. E Ele vai dar uma injeção de ânimo no seu coração. Você vai sair daqui tão cheio de alegria que quem tentou matar os teus sonhos lá fora vai ter que olhar para você e perguntar: como é possível? É possível, porque nós estamos no lugar não de morte, mas um lugar de vida, um lugar onde há ressurreição, o lugar onde há esperança, o lugar onde o velho acaba, mas quando o novo vem com poder e autoridade sobre a nossa vida. Joga a tua mão direita para os céus por alguns instantes. Há ressurreição de Deus para acontecer na sua vida por esses dias. Deus vai ressuscitar sonhos, planos, projetos. Deus vai ressuscitar coisas que você achava que estavam mortas, que o tempo levou, os anos passaram, os meses passaram, mas você está no lugar de ressurreição, e nesse lugar é lugar de esperança, e Deus é aquele que traz para cima, traz para fora, desenterra se for necessário o seu sonho, o sonho que Ele te deu. E se você crê, diga glória a Deus aí. Você vai viver os sonhos de Deus. Repare que ela está num lugar com uma expectativa de morte, um lugar onde ela procura coisas mortas, e ela está incrédula, porque até então na sua memória o túmulo estava fechado e tinha um corpo. Só que quando ela acessa o jardim, o túmulo está, a pedra rolou, o túmulo não está mais fechado e não há mais corpo. Porque quando ela acessa isso, ela fica incrédula, ela procura os discípulos e fala para os discípulos: eu acessei o jardim, eu olhei para o túmulo não está mais fechado, a pedra foi removida e o corpo de Jesus não está lá. Ela leva uma notícia, os incrédulos que estavam dentro da casa vêm para o jardim incrédulos, diga comigo, incrédulos. Só que quando eles chegaram no jardim, eles viram realmente que o relato era verdadeiro. O problema não é aquilo que nós relatamos, é a opinião que nós temos acerca daquilo que nós estamos inseridos. Porque quando ela chega no jardim, os discípulos chegam no jardim, eles veem, a Bíblia faz questão de dizer que há um discípulo, eu acho que devia ser o mais curioso, porque a curiosidade faz correr mais rápido. Então houve um discípulo que chegou primeiro, ele viu que estava vazio, porque ele não estava acreditando no que Maria estava relatando. E Maria disse uma verdade, não era uma mentira, o túmulo está vazio e a pedra foi removida. Porém, no pensamento de Maria, alguém roubou o corpo de Jesus. Porque essa é a opinião que nós temos quando nós não entendemos do que Deus está fazendo na nossa vida. Alguma coisa é o diabo, ai, mas é o levante, ai, mas é perseguição, é inveja. E os mídias, Dinarte do céu, ontem eu abri a internet estava atacando todo mundo, gente. Eu não sei, parece que aquilo tem uns códigos lá que até dá medo, porque às vezes a gente está pensando umas coisas, paf, aparece ali. Aí eu falei: Santo Jesus tem poder, blinda a minha mente. E eu olhei e falei: não pensei isso não quero matar ninguém. Às vezes dá vontade, mas matar eu não quero. Então tem umas coisas que nós acessamos na internet e nós chegamos a concordar e nós não sabemos o que está por detrás dessa opinião. Os discípulos estavam em concordância com o relato e com a opinião, uma lógica baseada na ferida, baseada nas memórias, baseada na morte, baseada em uma visão que só viu dor, sentiu dor, teve perda, mas ela não estava entendendo o que Deus estava fazendo, porque a Bíblia faz questão de dizer algo. Eles ainda não compreendiam as Escrituras. Sabe por que nós não sabemos o que Deus está fazendo na nossa vida? Porque nós não entendemos as Escrituras. Olha para o seu irmão e diga: quer entender o que Deus está fazendo? Diga mais forte: não, te arrebento, somos poucos, é fácil arrebentar mais gente aí. Diga aí para o seu irmão: quer entender o que está acontecendo na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? Leia mais as Escrituras. Porque a Bíblia faz questão de dizer: eles não entendiam porque não conheciam as Escrituras. E nós não entendemos muita coisa acerca de Deus porque nós não conhecemos as Escrituras. E nós precisamos de ter conhecimento, porque graça e conhecimento andam juntos. Diga comigo: graça, conhecimento
andam juntos. Eu conheço gente que é inteligente sem sabedoria. Eu conheço gente que tem uma fluência muito grande, tem muito conhecimento, mas na aplicação é um zero à esquerda. Então não adianta ter conteúdo sem saber usar e sem conhecer como ele funciona. A Bíblia faz questão de dizer que eles não conheciam as Escrituras. E quando nós não conhecemos as Escrituras, nós vamos confundir o que Deus está fazendo. Nunca foi sobre o diabo nesse jardim, sempre foi sobre Deus. Mas nesse jardim, alguém roubou. Maria faz isso, alguém roubou, fala essa frase: alguém roubou o corpo do mestre. Então, nos momentos mais difíceis, quando nós não temos conhecimento das Escrituras, nós vamos julgar pela aparência a situação que nós estamos inseridos, porque o natural não tem capacidades nem discernimento para julgar o espiritual. E era isso que Deus está dizendo: vocês são tão naturais, vivem tanto na terra, que tudo que a terra faz incomoda vocês. Mas se vocês conhecessem as Escrituras, vocês iriam saber que aqui não é o destino final, que o vosso destino é o céu, que a vossa morada é no céu. Se vocês conhecerem as Escrituras, vocês vão conhecer o que há no céu preparado para a sua vida. E quando você conhece as Escrituras, você acessa o sobrenatural e traz para o natural. Porque Deus está procurando homens de Deus, mulheres de Deus. Deus está procurando você. Deus está procurando você. Deus está procurando o Dinarte. Deus está procurando os obreiros, os músicos. Deus está procurando o porteiro. Deus está procurando a pastora Anabela com conhecimento nas Escrituras para saber que quando o túmulo está vazio é porque algo grande vai acontecer na nossa vida e na nossa história. Joga a tua mão direita para os céus, diga: Jesus, eu tomo posse das Escrituras. Eu tomo posse da novidade do céu nessa terra, nessa nação. Diga isso para Jesus: toma posse do céu nessa terra. Deixa o céu descer sobre a sua vida. Deixa o céu descer no seu deserto. Deixa o céu descer no Egito. Deixa o céu descer na Babilônia. Deixa o céu descer na escassez da sua história. Deixa o céu descer sobre as suas dores, os seus fracassos, os seus medos. Deixa o céu descer sobre a sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Cutuca alguém aí e diga: deixa Deus ser Deus na sua vida. Por amor de Deus, pare de sofrer agora. Porque se você conhece as Escrituras, Deus não dá uma história fácil para quem carrega autoridade e testemunho de vida. Quer ter autoridade? Nós nos espelhamos em tantas pessoas. Eu quero ser como fulano, eu quero pregar como fulano, eu cantar como fulano, eu quero isso. Mas para isso, há um nível de provação que você precisa de suportar. Jó passou, Daniel passou. Todos os servos de Deus passaram momentos difíceis. Ana passou. Jesus passou. Sofreu. E nós não queremos sofrer? Nós não queremos passar algumas adversidades na nossa vida? Provas são necessárias para que você entenda que elas não têm poder para te matar, mas elas te fazem mais forte. Repara que quando ela no jardim, ela declara: alguém roubou o corpo do mestre, porque ela volta de novo para ter certeza. Às vezes nós somos assim. E a personagem aqui é uma mulher. Cuidado com as mulheres. Olhe para a sua irmã e diga aí: cuidado com as mulheres. Quando elas colocam algo na cabeça, meu irmão, existem coisas que até acontecem e não estão previstas no roteiro da sua história, porque elas acreditam, elas fazem tudo, quando a mulher quer algo, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei, eu sou mulher também, gente. Então você está vendo agora, os homens gostaram aí, né? Amanhã a gente conversa. Vocês estão vendo que Maria volta de novo para o sepulcro. Ela queria ter certeza, só que até então, a primeira vez que ela olha para o sepulcro e vê o sepulcro vazio, ela não tinha visto os anjos. Agora, quando ela volta ao sepulcro, ela vê um anjo à cabeceira e um anjo na ponta. E ela vê algo dobrado. Quando ela vê os anjos, ela começa a ficar preocupada, porque a nossa mente, ela tem uma capacidade criativa de procurar problema onde não existe. Porque ela queria algo e tem que ser do jeito dela, então eu vou começar a questionar. Os piores momentos da nossa vida são quando nós temos Deus, andamos com Deus e começamos a questionar Deus. Roubaram o corpo? Onde colocaram? Onde está Jesus?
Tem momentos que nós vamos questionar, parece que sou eu que estou na luta, parece que eu estou sozinha. Porque nós não estamos entendendo o processo, nem entendendo aquilo que Jesus já falou. Porque existem coisas que nós vamos passar e Ele nos avisou por sinais, por sonhos, mas nós estamos tão preocupados, os solteiros em casar, arrumar problemas financeiros, casamento traz isso também, né? Os solteiros estão preocupados em viver a sua vida, ou aprender alguma coisa, ou ir para um país. Os casados querem conquistar ou pagar contas. Então parece que as prioridades na nossa vida vivem distorcidas. Há uma distorção de valores. E a Bíblia diz para nós: ama o teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a mim mesma. Mas nós somos muito egoístas, porque nós iniciamos um versículo, vocês até sabem, mas e na prática? Temos capacidade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e continuar a amá-lo quando Ele não faz as coisas do jeito que nós não queremos ou que nós queremos? Continuar acreditando em Deus quando a porta se fecha e Ele te diz: eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Continuar acreditando em Deus quando aquilo que era inesperado acontece, porque Jó faz uma declaração: o que eu mais temia sobreveio sobre mim. Sabe por que o que Jó mais temia sobreveio sobre ele? Por causa dos medos. E entenda, hoje é noite de você entender que alguns medos precisam de sair da sua vida. Hoje é noite em que você precisa de entender que Romanos capítulo 12, versículo 2, é necessário transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Há uma necessidade de uma transformação interna, porque quando eu mudo internamente, eu vejo as coisas externas da forma como elas realmente são. Tem muita gente que está sendo enganado pela vista. Lembra de Pedro e os discípulos no mar da Galileia, no mar de Genezaré, no meio de uma trajetória? É um fantasma. São discípulos, andaram com Jesus 3 anos, mas ainda veem fantasmas. Até quando nós vamos andar com Jesus, nós vamos adorar Jesus, nós vamos falar em línguas? E deixa eu falar de Deus para você: falar em línguas não leva ninguém para o céu, mas tudo é por meio da fé. A nossa salvação vem por meio de uma fé daquilo que eu acredito, inabalável. E as pessoas, elas têm trago inversão de valores, que é: eu vou buscar os dons porque há uma procura de valorização pessoal. E Deus está dizendo: eu não quero valores pessoais, eu quero valores espirituais. Olha para o seu irmão e diga: é o tempo de você carregar valores espirituais. São eles que te mantêm de pé. São eles que te dão coragem para você avançar. São eles que te dão direção. São eles que te dão ideias. Você não para no meio de uma luta dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Porque o Espírito Santo, Ele comanda e dirige a sua vida. Deus não deixa ninguém, a Deus dará. Lembra do povo de Israel no deserto de Piairot Migdol, 40 anos. A nuvem de glória, a coluna de fogo sempre esteve lá. Se Deus está contigo, existem sinais dessa presença. Então você precisa de acessar isso. Quando Maria, ela volta a espreitar o túmulo, ela vê anjos. Mas quando ela sai, ela continua com o mesmo pensamento, a lógica humana: onde está o corpo do meu Jesus? Continua procurando as coisas mortas até que o jardineiro entre em cena. Deixa eu falar de Deus para você. Eu não sei se será amanhã, essa madrugada, mas o jardineiro vai entrar em cena na sua vida e na sua história. Repare que quando o jardineiro entra, ela olha para o jardineiro, acusa o jardineiro, e o jardineiro chama ela pelo nome: Maria, porque Deus não confunde o nome de ninguém. E quando o jardineiro entrar em cena, você não vai confundir, não é um anjo que foi enviado, é o próprio Jesus ressuscitado, que nunca te deixou sozinho no momento difícil nessa terra. Repare que quando ela ouve aquilo que as lutas, a dor destruiu, o ela ouvir a voz de Deus, houve uma reconstrução interna de valores espirituais. Porque a voz do Senhor é inconfundível. Diga comigo: a voz de Deus é inconfundível. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir
a palavra de Deus, ou a voz de Deus. Quando o próprio jardineiro, Jesus, chama Maria pelo nome, valores que foram quebrados foram restaurados. E eu quero profetizar na sua vida: haverá restauração de valores na sua história. Valores quebrados. Deus vai reconstruir o que a vida tentou quebrar por esses dias, por esse mês e por esse ano. Deus vai reconstruir esses valores, que você não andará mais confundido nessa terra. Você andará com a certeza de quem você é, de quem você serve, qual é o seu propósito e qual é o seu destino nessa terra. Repare que quando o mestre chama Maria pelo nome, ela diz Rabone, Raboni, mestre, meu mestre. Ela está dizendo, meu Deus, meu Senhor. Quando ela agora recebe a restauração, a visão é restaurada, a mente é renovada, até a fala é trocada. Repare que ela não fala mais de coisas mortas, ela agora está surpresa com aquilo que ela está vivendo. Há uma expectativa, e ela foi a primeira a ver Jesus. Diga comigo, ela foi a primeira a ver Jesus. Então imagina a alegria do coração dessa mulher. Eu quero tocar, eu quero abraçar, não para ter certeza, porque eu conheço a voz do mestre, eu conheço a voz do meu Deus, do meu mestre. Mas Jesus falou, não me detenhas. Sabe o que Jesus falou para Maria? Volta na casa de novo. Porque a primeira Maria que foi na casa foi uma Maria derrotada, com notícias de fracasso. Mas a segunda Maria que está voltando na casa é uma Maria avivada, com notícias de vida e vida com abundância. Maria agora não vai levar desânimo para casa, mas vai levar alegria e ânimo para casa. Maria chega na casa onde os discípulos estão. Ela bate na porta e ela diz agora, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Irmãos, e para acreditar em algo que, na lógica humana, na nossa limitação, é impossível, é difícil. Olha para o seu irmão e diga, eu entendo porque que você é difícil às vezes. Agora o que é que o jardineiro faz? Ele não faz acepção de gênero. Diga comigo, Deus não faz acepção de gênero. Nem no jardim. Ele aparece para Maria, mas aparece para os seus discípulos também. Repare que Jesus também vai na casa. E a primeira coisa que Jesus libera para casa, e isso é para nós, paz seja convosco. Ele está dizendo, quando Jesus libera paz, ele está dizendo, luta pode ir embora, o seu tempo terminou. A ansiedade também pode bater em retirada. O medo também, porque quando a paz, a verdadeira paz chega na sua vida, bate na porta da sua casa, tudo aquilo que entrou sem autorização tem que bater em retirada da casa. Lembra que toda vez que Jesus queria fazer milagres, ele tirava as carpideiras, os fofoqueiros, os atribulados? Porque aquilo que você precisa, só ele tem para liberar para a sua vida e mais ninguém. Às vezes tem gente demais perto de nós atrapalhando que Jesus nos alcance. Mas ele bateu na porta e alguém foi sábio em abrir a porta. E quando você abre a porta, Deus pode falar para o teu coração. Deus pode falar para o seu problema, para a sua tristeza, para as dificuldades da sua vida, seja emocional, seja física, seja espiritual. Uma palavra de Jesus vai estruturar tudo na sua história. Então acredite que quando Jesus leva paz, tudo que era errado saiu. Diga comigo, tudo que é errado vai sair, está saindo da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, hoje, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga amém. Que Jesus liberou essa palavra, paz seja convosco. Que paz é essa? A paz que excede todo qualquer entendimento. A paz que no meio de uma tempestade te faz dormir tranquilo. Que no meio de uma crise de más notícias, no meio de ameaças, te faz sonhar os sonhos de Deus. Te faz acreditar que o seu amanhã sempre será melhor do que o seu ontem. E que sempre haverá novas possibilidades. Porque se as misericórdias se renovam todos os dias da nossa vida, se fazem novas sobre a nossa vida, Deus está dizendo, existe um amanhã cheio de possibilidades para aquele que descansa e para aquele que carrega paz. Quando Deus libera essa paz, Ele mostra as mãos furadas. Porque Ele está mandando um recado para os seus discípulos e mandando um recado para nós. Primeiro paz, diga comigo, primeiro paz. E agora Ele quer curar feridas. Ele mostra aquilo que furou as suas mãos, os pregos, o lugar que os pregos furaram. Só que não sangrava mais, porque
Todo o processo que Jesus passou está gravado na mente, no nosso hardware. E agora Jesus entra dentro desse processo e começa a trazer uma novidade, apagando o velho e mostrando que tudo o que aconteceu tem um propósito. Não é para a morte, sangrou, senti dor, mas estou vivo. Então você pode sangrar, pode sentir dor, mas você está vivo. Celebra a sua vida. Você já agradeceu a Deus por você acordar todos os dias? Porque ainda no pouco não te falta nada. Nós só sofremos por antecipação porque nós somos pessoas ingratas. Somos insatisfeitos porque nunca valorizamos o que já temos. E nós sempre vamos almejar o que não temos. Por isso que nós vivemos ansiosos, nós vivemos perturbados e começamos a dar asas à imaginação para a nossa mente. Aí Jesus está dizendo, olha para as minhas mãos, mas não fiquem só olhando. Lembra do toque da mulher do fluxo de sangue? Quando ela toca, ela alcançou virtude e poder. Foi curada. E Jesus ainda liberou para ela, não fui eu que fiz, foi a tua fé. Aí Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês tocarem aqui, as vossas feridas serão curadas, porque vocês tocaram com fé. Agora Jesus mostra e os discípulos tocam porque é real. Deixa eu falar de Deus para você. A presença do Senhor é real na nossa vida. A palavra do Senhor é real na nossa vida. O que Deus já liberou sobre este altar é real na nossa vida. É uma realidade. Não é fantasia, não é uma ilusão de ótica. É uma realidade. Para quem crê, para quem acessa, para quem agarra. Escreve nas tábuas do seu coração e sai daqui acreditando e remoendo, né, essa palavra, não remoendo com angústia, mas com alegria, porque essa palavra, enquanto você pensa nela, ela vai gerando credibilidade e vai te dando autoridade e poder sobre as situações que você está vivendo. Repara que Jesus falou, toca, toca, eles tocaram, e quando eles tocam, algo diferente acontece, porque não adianta só andar com Jesus, nós também precisamos de tocar nele, porque no dia que você tocar nele, a sua vida nunca mais será a mesma. Olha para seu irmão e diga, não ande só com ele, toque nele. Aí nós começamos a entender tudo aquilo que está nas Escrituras. Andar com Jesus é fácil, apertar Jesus é fácil, mas tocar nele é só para aquele que crê, para aquele que acredita. Porque nós somos a geração da gangorra, trazemos uma síndrome do povo que ficou escravo 430 anos no Egito e está repreendido em nome de Jesus. O povo fofoqueiro era aquele povo lá. Quer dizer, Deus sustentou na terra estranha, gerações morrem, mas o povo consegue fazer fofoca até no deserto. Ou seja, a vida não é fácil e ainda faz confusão no deserto. Olha para o seu irmão e diga, não é você, pois não. Não pode? Rapaz, o povo já está na prova e ainda vai trazer mais prova para a prova. Ou seja, quem aumenta a prova não é Deus, somos nós, porque somos precipitados demais. Não celebramos o quê? A liberdade, porque Moisés foi um libertador, cadeias foram quebradas, mas isso não é suficiente. Parece que estamos insatisfeitos, porque os processos, Deus nunca vai fazer tudo de uma vez na sua vida, porque você não tem estrutura para aguentar o tudo do céu na sua vida. Se para o pouco já está difícil, quanto mais o tudo. Olha, irmão, eu conheço gente que fala, mas nunca faz nada. Então eu decidi, eu não paro para ouvir essas pessoas, porque está me fazendo perder tempo. E o meu tempo é precioso, porque eu estou num destino para viver a minha promessa. Eu não posso perder tempo com os faladores. Olha para o seu irmão e diga, fala menos, por amor de Deus. Senão vai cair o dente. É assim mesmo. Por quê? Porque nós falamos demais durante o processo. Quando nós estamos no processo, algo que nós precisamos de aprender, aprenda com Deus. Deus não silenciou. O que é que Ele está pedindo de você? Silencie. Porque uma coisa que a prova quer fazer com você é que você fala as coisas erradas para anular o pouco que Deus já iniciou na sua vida e na sua história. Nós somos uma obra em construção. Nós somos um vaso de Jeremias 18 nas mãos do oleiro com rachaduras. Todos nós temos limitações.
Todos nós temos os nossos quequês, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós lutamos contra alguma coisa na nossa vida e na nossa história. E isso não é vergonhoso. Isso significa que Deus ainda tem espaço para trabalhar na nossa vida e na nossa história. Só que quando Jeremias desce na olaria, Jesus fala algo para ele. Primeiro Deus falou, em pé você fala demais, mas quando você descer, você vai entender e vai ouvir. Que você não vai ver o que a luta está te mostrando, você vai ver o que eu quero te mostrar. Não poderei fazer eu de vós, diz o Senhor, como faz esse oleiro, ó casa de Israel. O que é que Deus estava dizendo? Está na luta, mas eu estou te sustentando. Está na guerra, mas eu estou guerreando com você. Está no deserto, eu estou com você no deserto. Ai, mas Deus tem que falar toda hora. Não, é cansativo falar a mesma coisa todos os dias para a mesma pessoa. Eu vou conjecturar aqui, vou criar aí uma história. Eu creio que Deus deve se cansar quando Ele tem que usar o mesmo profeta para falar 5 vezes para alguém. E não é porque Deus falou comigo, é porque a minha incredulidade é grande. Então o nosso desejo é, Deus, fala algo que eu ainda não sei. Porque o que você precisa de saber, Deus já falou há muito tempo. Mas nós insistimos em querer ouvir as mesmas coisas para alimentar algo que nem nós mesmos acreditamos. Por isso que Deus se silencia. Porque é tempo de nós acreditarmos. Toca nas minhas feridas, sou eu, paz seja convosco. Porém, no meio dessa história toda, Jesus está 40 dias na terra. Nesses 40 dias, Jesus, ele vai para os seus irmãos, o seu povo, os seus seguidores. Você não vai ver Jesus fazendo milagres nos 40 dias. Você não vai ver Jesus debatendo com os religiosos, os fariseus, os saduceus. Você vai vendo Jesus com um objetivo. Quando você tem ali a administração do seu tempo, você vive uma vida com propósito e com objetivo. Quando você não sabe administrar o seu tempo, que é dom de Deus, diga comigo, era 40 dias. 40 dias, ele administra o tempo para resolver o problema e trazer o ânimo para os seus. Ele não perdeu tempo com coisas fúteis. Então, quando você aprender a gerenciar o seu tempo, você não vai perder tempo com coisas fúteis. Você não vai perder tempo batendo boca, se explicando, dando satisfação. Até porque isso é desgastante, cansativo. Faz você dar insônias, perder cabelo, fica com fome. E olha, irmão, só piora, porque crente com barriga vazia é o Satanás. É sério. Rapaz, eu creio de nada. O povo fica mal disposto, desmaia, a pressão que sobe, já está quase morrendo. É um negócio esquisito. Eu queria ver se tivesse que jejuar. E vocês que estão no jejum de 21... se não comecei nada, como é que o povo viria para aqui? Aqui metade já desapareceu, é o jejum de Daniel, vou falar com o bispo. É sério. Então, quando nós não sabemos administrar a nossa vida, nós corremos o risco de perder tempo com coisinhas que são fúteis. E Deus está nos dando essa oportunidade antes de nós terminarmos o nosso ano. Organize a sua vida, porque ainda dá tempo. Só gente organizada vive a excelência da sua história, do projeto e do seu sonho nessa terra. Eu nunca vi um desorganizado virar gerente, virar empresário ou se tornar um CEO de uma empresa. Eu já vi um desorganizado não conseguir administrar as suas funções e querer administrar a função de outros, mas se tornar alguém grande, não, porque não há excelência. Não há qualidades. E o que ressalta em nós, o que faz as pessoas olharem para nós e querer seguir é exemplo de vida. Uau, qual é o segredo do seu sucesso? Primeiro, Deus acima de todas as coisas. Critérios na palavra de Deus. Não troco nada que corrompa essa palavra, que quebre as leis, e uma vida organizada. Porque só quem tem organização na sua vida tem prioridades. Quem não tem prioridade vive tentando. Sabe qual é o nome que nós damos quando nós vivemos tentando? É sorte. Isso não é fé. Tem muita gente que diz, você tem sorte. Não. Talvez nós não temos fé. Não é questão de sorte. Porque se você tem fé,
você vai trazer para perto aquilo que você iria conquistar em 11 anos, você pode viver hoje. A fé traz realizações pessoais, arranca do invisível para o visível. A fé te faz viver a realização de um sonho que você espera há muito tempo. Repare que Jesus volta a segunda vez na casa. Diga comigo, Jesus volta a segunda vez na casa. Por causa de um discípulo incrédulo. Porque Jesus é aquele que também se preocupa com os mais fracos. Repare que os que estavam na casa mudaram o assunto. Tomé, quando chega na casa, as notícias não eram mais de morte nem de medo. Uau, que notícia é essa? Jesus esteve aqui. Mas é sério? Sério? É possível? É. Nós vimos, nós tocamos. Eles estão dando testemunho de algo que eles viveram. Entende que às vezes você não precisa de pregar tanto para convencer alguém, porque quem convence é o Espírito Santo. E existe gente que prega, não ganha uma alma para Jesus, porque não é o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo, é o seu testemunho de vida. E ele tem espaço para convencer até a pessoa mais difícil dentro da sua casa. Para isso nós precisamos de mudança. Queremos tanto mudar os outros, sem termos capacidade de mudarmos a nós mesmos. Que poder é esse que só te dá autoridade de mudar aqui fora, mas não te dá autoridade de mudar aqui dentro? É o mesmo poder, se opera aqui fora, tem autoridade para operar aqui dentro. Repare que Jesus volta na casa por causa de Tomé, e Jesus foi rápido. Jesus chegou na casa e diz: Pai, esteja convosco, toca na minha ferida. Nem travou diálogo, porque tem pessoas que elas estão tristes, estão desanimadas, mas só a presença deles, só o testemunho já fez o trabalho, já preparou o caminho antes de Jesus chegar na casa. Lembra de João Batista? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João está no Jordão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele avista de longe: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ao qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Jesus chega e diz: batiza. Não era sobre dignidade, era sobre propósito. Deus te deu um propósito. Descubra a sua dor e você vai descobrir o seu propósito. Descubra a sua maior luta e você vai descobrir o sucesso da sua história. Não é viver tentando, não é sobre sorte, é sobre você descobrir no meio da sua luta o que Deus está falando com você, o que Ele está fazendo em você para depois fazer através de você. Que Deus é esse que chega numa casa e diz: Pai, esteja convosco, e toca nas minhas feridas. Tudo começou num jardim com uma mulher curiosa, incrédula, mas hoje uma casa está restaurada. Dentro dos 40 dias, Jesus entra no caminho de Emaús. Tem um tal de Cleopas e o seu amigo que estão andando na contramão de Jerusalém. Jerusalém é o centro da vontade de Deus, mas também foi o palco de perseguição e lembranças. Qual é o assunto durante a caminhada? Eu ando para longe da presença, para longe do centro da vontade de Deus, mas o meu assunto é de morte. O que os outros fizeram comigo, não sabes o que aconteceu, porque mataram Jesus. Ai, perdemos agora, e agora como vai ser a nossa vida? Como vai ser o nosso futuro? Jesus entra no caminho e pergunta: qual é o assunto aí? Olhe para o seu irmão e diga: qual tem sido o assunto da sua vida aí? Qual é o assunto? E eles ainda falam para Jesus: não sabes de nada? Rapaz, Jesus não é fofoqueiro. Mas não sabes o que aconteceu? Impossível. É o assunto mais falado de Jerusalém. Irmão, quem não teve acesso ao que os discípulos e Maria Madalena teve, ainda vai falar de morte, ainda vai falar de perseguição, ainda vai falar de inveja, de injúria, de indignação, de injustiça. Aí Jesus entra no caminho e só faz uma pergunta. Sabe o que Jesus está dizendo? Mude as suas palavras e eu vou mudar a sua caminhada. Mude o seu assunto. Se ele não edifica, não serve para a sua boca, nem para a sua língua articular as palavras. Não cabe em você esse tipo de palavra.
Ai, mas não, Jesus está dizendo, não, qual é o assunto mesmo? Jesus está querendo mudar o nível de conversa, porque deve ser muito chato andar com gente que só fala de derrota. Sabe qual é a direção de Deus para a sua vida? Ande com gente que é doida, mas fala de coisas espirituais, do que você não vê. Fala de vida e vida em abundância. Fala de ressurreição, fala de paz. Fala que ele apareceu lá na casa, que ele ressuscitou. O louco vai dizer, você está doido. Aí você que fala diz, sim, mas eu quero que você experimente essa loucura. Que loucura é essa que te faz viver o que mais ninguém tem vivido nessa terra? É você acreditar em tudo que Deus tem falado acerca da sua vida e da sua história. Jesus entra no caminho. A Bíblia diz que as horas eram avançadas. Já estou concluindo. Nessas horas avançadas, eles se recolhem dentro de uma casa. Como era um bom costume, se sentavam na mesa. Porque a princípio, tenha uma mesa na sua casa, mas use essa mesa. Porque a princípio, sente nessa mesa com a sua família. Não coma no sofá, não coma no quarto. Tem gente que come até no banheiro, gente. E ainda filma para dar visualizações. É feio, gente. Deus se sentou na mesa. E na mesa estavam com os discípulos. Só que o que é que acontece? Algo que Jesus fazia despertou o coração de quem tinha o coração frio, o coração gelado. Ele parte o pão, ele dá o pão. Que Deus é esse que continua dando pão para nós, dando alimento espiritual para nós. Quando Jesus se retira, a conversa muda. Depois que Jesus passa no ambiente, até a conversa muda. Depois que Jesus passa num caminho, até a conversa muda. Não nos ardia o nosso coração? Só pode ser Ele. É Ele. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Repara que quando Jesus se retira, depois que a presença passa, eles reconhecem o nosso coração que estava gelado voltou a queimar por Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo em João capítulo 20, falando dessa história para nós? Ele vai restituir a visão, a fé. Ele vai restituir até o seu coração. Mas você não vai parar e você não vai desistir. Deixa eu falar algo de Deus para você. A morte na cruz não foi em vão. Deus acredita tanto em você que deu o melhor do céu para você estar aqui hoje. Com problemas, mas você está aqui. Com lutas, mas você está aqui. Não vivendo ainda tudo o que gostaria, mas você está aqui. Sabe qual é o seu nome hoje? Eu não te conheço pelo nome. Alguns sei, outros não sei. O seu nome hoje não é o nome que o teu pai e a tua mãe te deu. O seu nome é mais do que vencedor em Cristo Jesus.